Olá! A ICE lança nova onda de fiscalização de imigração em Massachusetts. Estados Unidos desmantelam rede internacional de imigração fraudulenta. Deportações de brasileiro nos Estados Unidos disparam em 2025. Pai foragido há 4 anos morre em troca de tiros. Empresas dos Estados Unidos ampliam o uso do visto H-1B em 2025. Fazendas de Nova York sob pressão. Seul reage à mega operação do ICE na Hyundai. Eu sou Elisete Garcilaso, estamos começando mais um ConnectAcast. Seul reage à mega operação do ICE na Hyundai. Mais de 300 sul-coreanos detidos na Geórgia. O governo da Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência nesse último sábado, após uma operação do ICE deter 475 trabalhadores, entre eles mais de 300 cidadãos sul-coreanos, dentro da fábrica da Hyundai na Geórgia. A ação realizada na quinta-feira é descrita por Washington como a maior fiscalização migratória em um único local desde o início da atual política de endurecimento. Em Seul, o presidente Lee Jae-myung ordenou medidas diplomáticas imediatas para localizar os detidos e garantir acesso consular. O Ministério das Relações Exteriores montou uma força-tarefa e estuda enviar o chanceler Chu Yong a Washington, caso não haja avanços nas próximas horas. Sinto grande responsabilidade pelas prisões de nossos cidadãos. O Estado tem o dever de protegê-los mesmo no exterior, disse Chon. Um vídeo divulgado pela administração americana mostrou dezenas de viaturas do ICE, helicópteros sobrevoando o complexo e trabalhadores, muitos com coletes da Hyundai e da LG CNS, sendo retirados algemados. Em nota, o governo dos Estados Unidos afirmou que os detidos atuavam em situação irregular, incluindo violações de vistos. A agência reiterou que residentes permanentes também podem ser removidos em caso de antecedentes criminais. A chancelaria sul-coreana manifestou profundo pesar e preocupação com a condução das operações. As atividades econômicas de nossas empresas que investem nos Estados Unidos e os interesses de nossos cidadãos não devem ser violados injustamente no decorrer da aplicação da lei, declarou o porta-voz Lee Jae-yong. O episódio surge em momento sensível das relações bilaterais. Seul e Washington negociam um pacote de investimento estimado em 350 bilhões de dólares por conglomerados sul-coreanos nos Estados Unidos. Analistas avaliam que a detenção em massa pode abalar a confiança de investidores asiáticos no ambiente regulatório americano. Entidades de direitos humanos classificaram a ação como desproporcional e intimidatória. Fazendas de Nova York sob pressão. Batidas do ICE expõem dependência de mão de obra e risco à produção. As pequenas e médias fazendas de Nova York, que empregam cerca de 27 mil trabalhadores rurais em 30 mil propriedades, já sentem o impacto do endurecimento migratório do governo Trump. Especialistas e produtores alertam, sem uma solução do Congresso, sobretudo para operações que funcionam o ano todo, a cadeia de alimentos do Estado e os preços ao consumidor podem ser afetados. Trabalhadores relatam medo constante de abordagens do ICE no trajeto para o campo, no mercado ou até nas escolas dos filhos. É um risco ir trabalhar todos os dias, disse um imigrante que preferiu não se identificar. Outro foi direto. Sem a gente, vacas vão morrer, apontando a necessidade de cuidado diário em fazendas de leite.
A professora Margaret Gray, da Universidade Adelphi, explica que colheitas sazonais, como a da maçã, conseguem recorrer ao visto temporário H2A. Já o setor de laticínios, que exige trabalho contínuo, fica fora das regras atuais e, na prática, depende de quem topa o serviço pesado disponível, muitas vezes trabalhadores sem status. O proprietário Dennis Reck, da Double A Vineyards, resume a dificuldade. Pagamos $20 por hora ou mais, mas ninguém quer trabalho braçal. A agricultura precisa de uma fonte de mão de obra. Nova York é líder nacional em iogurte e o segundo maior produtor de maçãs. A agricultura movimenta cerca de $8 bilhões no estado. Com a força de trabalho encolhendo pelo medo, produtores prevêem escassez e custos trabalhistas maiores, o que tende a encarecer alimentos. Ao mesmo tempo, imigrantes indocumentados já contribuem fortemente com a economia. $3,1 bilhões em impostos estaduais e locais, segundo estimativas citadas por entidades do setor. Organizações como a United Farm Workers relatam aumento na procura por orientação sobre direitos em abordagens do ICE. Docentes, produtores e sindicatos convergem em um ponto. É urgente ajustar a legislação para permitir vistos de trabalho para atividades anuais, como o leite, reduzindo a insegurança jurídica e estabilizando a oferta de mão de obra. Enquanto o impasse persiste, cresce a tensão no interior de Nova York e em Long Island. Famílias se recolhem, crianças faltam à escola e fazendas operam no limite. Sinal de que a resposta para um setor essencial pode ter de vir de reforma migratória no Capitólio e rápido. Empresas dos Estados Unidos ampliam o uso do visto H-1B em 2025, mas números incluem renovações. Uma análise de dados federais mostra que grandes empregadores dos Estados Unidos aumentaram o uso do visto H-1B em 2025, com destaque para tecnologia, consultoria e serviços financeiros. A Amazon segue sendo líder. Passou de 9.257 aprovações em 2024 para 10.044 em 2025. Também cresceram a Microsoft para 5.189, a Meta 5.123, a Apple 4.202 e a JP Morgan Chase 2.440. Entre outras também estão a Cisco, Tata Consultancy Service, Visa Technology and Operation, AWS, GM e a Amazon Data Service. Todos eles registraram altas. Segundo a Amazon, o avanço reflete renovações trienais de profissionais contratados na pandemia e maior taxa de seleção no sorteio após o USCIS coibir registros duplicados. Economistas apontam ainda a disputa por habilidades específicas em STEM e finanças, o que mantém a demanda mesmo em empresas que fizeram demissões. Especialistas, porém, pedem cautela. Os totais do USCIS misturam novas autorizações com extensões, transferências e isenções de teto, o que dificulta interpretar os dados como expansão líquida de contratações. O limite legal de 85 mil novos H-1B não mudou e oscilações anuais podem refletir atrasos e ajustes de registro. Além de tecnologia e finanças, saúde e manufatura também aumentaram o uso do H-1B para funções especializadas, sinal de que a dependência de talento estrangeiro está se espalhando para além do núcleo tradicional do setor de tecnologia.
Pai foragido há 4 anos morre em troca de tiros na Nova Zelândia. Tom Phillips, que vivia foragido com os 3 filhos desde 2021 na região selvagem de Waikato, na Nova Zelândia, foi morto na madrugada de hoje, segunda-feira, durante uma troca de tiros com a polícia após um assalto a uma loja de suprimentos agrícolas. As crianças, Jada, de 12 anos, Maverick, de 10 e Amber, de 9, foram encontradas pelas autoridades e estão sob cuidados. Segundo a polícia, agentes foram chamados por volta das 2h30, horário local, para uma propriedade em Piu Piu, área onde o grupo já havia sido avistado anteriormente. Relatos indicavam 2 pessoas em um quadriciclo, vestidas como fazendeiros e com lanternas de cabeça. Ao interceptar o veículo com faixas de pregos, o condutor, identificado como Philip, teria disparado a queima-roupa. Os policiais revidaram e ele morreu no local. Um agente foi baleado na cabeça e no ombro e teve que passar por uma cirurgia logo em seguida. No cenário da abordagem, os policiais localizaram Jada e um arsenal de armas. Com informações fornecidas por ela, equipes de busca resgataram Maverick e Amber no fim da tarde em um acampamento próximo ao local. Phillips havia desaparecido com os filhos pouco antes do Natal de 2021, após disputa de guarda com a mãe, que detinha a custódia exclusiva. Em outubro de 2024, caçadores de porcos relataram ter visto o grupo usando máscaras e mochilas na mata, o que reativou as buscas. Ele era investigado por furtar um quadriciclo e roubar suprimentos de acampamento. A mãe das crianças, identificada como Cat, agradeceu o avanço do caso, mas lamentou o desfecho. Nossa esperança sempre foi que as crianças fossem devolvidas de forma pacífica e segura, disse, pedindo privacidade para o processo de adaptação. As autoridades destacaram a complexidade das buscas em uma região de mata densa e fazendas, onde sucessivas pistas esfriaram ao longo dos anos, apesar de recompensas periódicas oferecidas por informações sobre o paradeiro do foragido. A polícia abriu investigação padrão sobre o uso da força na ocorrência. Estados Unidos desmantelam rede internacional de imigração fraudulenta. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 12 pessoas de integrar uma organização que contrabandeava imigrantes e lucrava com pedidos fraudulentos de visto e asilo por meio da empresa de fachada Assessoria e Serviços Migratórios LLC. Segundo as autoridades, o esquema operou entre janeiro de 2021 e junho de 2025, arrecadando mais de 18 milhões de dólares. O grupo mirava principalmente cidadãos cubanos, prometendo entrada nos Estados Unidos com base em falsas cidadanias europeias. A captação de clientes era feita por vídeos nas redes sociais e via WhatsApp. As taxas variavam entre 1.500 a 40 mil dólares por pessoa. Pelo menos 7 milhões de dólares circularam por aplicativos de pagamento como o Zelle e 2.500 milhões foram gastos em passagens aéreas, incluindo voos fretados para transportar os grupos. A rede também explorava crianças desacompanhadas, segundo a acusação. Os indiciados vivem em Hialeah, Tampa, Texas e Cuba, alguns sem status migratório regular nos Estados Unidos. As acusações incluem conspiração para contrabando de estrangeiros, fraude em pedidos de asilo e lavagem de dinheiro. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que o governo buscará justiça severa e abrangente contra os envolvidos e prometeu ampliar o combate ao contrabando humano e às fraudes migratórias. Este caso segue em investigação.
ICE lança nova onda de fiscalização de imigração em Massachusetts. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, iniciou uma nova rodada de ações de fiscalização em Massachusetts, confirmou o Departamento de Segurança Interna, o DHS, neste último domingo. A duração da operação não foi informada. Segundo o DHS, a ofensiva, apelidada de Patriota 2.0, sucede à operação de maio, quando o ICE afirmou ter prendido quase 1.500 pessoas no estado durante um mês, na ação chamada Operação Patriota. Sob o presidente Trump e a secretária Nolan, nenhum lugar é um refúgio seguro para imigrantes ilegais criminosos, disse um porta-voz. Se você vier ao nosso país ilegalmente e infringir nossas leis, nós o caçaremos, o prenderemos, o deportaremos e você nunca mais retornará. Embora o comunicado destaque a atuação em todo o estado, o DHS direcionou críticas à prefeita de Boston, Michelle Wu, alegando que as chamadas políticas de santuário atraem e abrigam criminosos. Wu reagiu lembrando a Lei de Confiança, o Trust Act da cidade, que proíbe a polícia de Boston de atender detenções civis solicitadas pelo ICE, mantendo cooperação com autoridades federais apenas em casos criminais. A norma está alinhada à decisão da Suprema Corte Judicial de Massachusetts, que veda prisões baseadas exclusivamente em pedidos administrativos de imigração. Esperamos que as autoridades federais cumpram a Constituição e as leis dessa cidade, da Commonwealth e do país, e estamos preparados para tomar medidas legais caso haja qualquer evidência em contrário, afirmou a prefeita em nota. O embate jurídico se intensificou na última semana quando o Departamento de Justiça, DOJ, processou Boston alegando que a Lei de Confiança viola a legislação federal. A prefeitura sustenta que a norma é constitucional e visa proteger a segurança pública, preservando a colaboração em crimes e evitando detenções civis sem ordem judicial. A nova fase de fiscalização aumenta a tensão entre Washington e governos locais em Massachusetts, enquanto comunidades imigrantes e entidades civis acompanham o avanço da Patriota 2.0 e seus desdobramentos nos tribunais. Aconteceu nesse último domingo, dia 7 de setembro, a celebração do Dia da Independência do Brasil no estacionamento do Express Meat Market. Várias pessoas estiveram presentes, saboreando as delícias oferecidas pelos food trucks que estavam presentes nos locais. Confira. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. Muito obrigada. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que subirmos um novo vídeo. E, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.